aula de hoje irá apresentar o método Qualitative Comparative Analysis, a análise qualitativa comparativa, que vamos denominar pela sigla QCA, e as principais características do método, utilizado principalmente pelas ciências políticas para analisar de forma comparativa e sistemática casos complexos. Primeiramente, vamos ver como surgiu o método. O método QCA foi elaborado por Charles Redding e apresentado em seu livro lançado no ano de 1987. O autor tinha a intenção de desenvolver uma estratégia sintética e original que equilibrasse estudos qualitativos e quantitativos, integrando as principais características dessas duas abordagens. O princípio desta técnica é de que os resultados não possuem apenas uma causa, e as mesmas não atuam de forma isolada, e até mesmo podem se diferenciar ou serem contrárias. Por conta disso, que o QCA é considerado um método configuracional utilizado para analisar uma quantidade pequena ou média de casos. Esse fator faz com que o QCA seja uma boa opção de ser combinada com pesquisas que utilizam o método do estudo de caso, pelo fato de que cada caso na abordagem é considerado uma entidade complexa, que deve ser compreendida como um todo. De acordo com Freitas e Neto, o método QCA possui 5 propósitos. O primeiro corresponde na sumarização dos dados através de uma tabela verdade, a Truth Table, gerada a partir de softwares como Tosmana. Nessa tabela verdade poderá-se encontrar similaridades e diferença nos casos, até mesmo contradições. O segundo é a conferência da coerência dos dados, detectando assim as contradições que podem aparecer entre as condições e o resultado. O terceiro é o teste das hipóteses ou das teorias que já existem. O quarto é o teste de conjecturas formuladas pelo pesquisador, que podem ser com esta finalidade de testar teorias ou parte de uma teoria, explorando os casos analisados. O quinto propósito corresponde em desenvolver novos argumentos teóricos no formato de hipóteses, conectando assim os casos às teorias. O método possui 3 diferentes etapas. A primeira consiste na definição dos casos e dos fatores relevantes, as condições, que serão avaliados. A segunda corresponde à análise dos casos e identificação dos fatores que são realmente importantes. E a terceira etapa consiste na avaliação e interpretação dos resultados. O método QCA utiliza uma lógica matemática, a álgebra booleana. Essa lógica consiste em atribuir a uma variável que é interrelacionada valores finitos, 0 ou 1, possibilitando a abordagem dos casos a partir de uma combinação lógica entre as condições e os casos. As vantagens do QCA, para quem pretende optar pela sua utilização, consistem na possibilidade de compreender como as variáveis se combinam para a criação de determinados resultados, na possibilidade de analisar a equifinalidade, ou seja, como as configurações se organizam de formas diferentes e acabam atingindo o mesmo resultado, e propiciam também a análise de complementariedades, por facilitar questionamentos de condições que podem ser removidas sem alterar o resultado da pesquisa. Vamos ver um exemplo de aplicação do QCA. Vamos pensar hipoteticamente em uma pesquisa que pretende descobrir se existe a participação política de mulheres das camadas populares para além da associação de bairro que elas fazem parte. Pensando que já foi realizada a etapa de coleta de dados, seguindo o método do estudo de caso, ou seja, eu já tenho os casos e o resultado, preciso conhecer os caminhos que levem tal caso a tal resultado. O primeiro passo será a construção da tabela com as condições e os resultados. Vemos na primeira coluna desta tabela os casos, as mulheres que fazem parte da associação. Da segunda à quinta coluna temos as condições. As mesmas não foram escolhidas aleatoriamente, elas estão embasadas em teorias ou em fatos aprendidos durante a coleta de dados. Todas as condições estão relacionadas com o fato de propiciar a participação em espaços políticos e construção de práticas políticas. A última coluna consiste no resultado, ou seja, se há ou não participação política dessas mulheres. O segundo passo, ainda nessa tabela, consiste em quantificar as condições de acordo com a lógica booleana, ou seja, dicotomizar as condições. Vejamos a dicotomização das condições presentes na tabela.
Da condição 1 a 3, a presença desses fatores correspondem ao número 1 e a ausência ao número 0. Na quarta condição, o tempo escolhido para medir o ativismo relaciona-se com o tempo de existência da associação, 8 anos. Sendo assim, se o ativismo de determinada mulher for superior a este período, ela recebe 1, e se for inferior, ela recebe 0. Os resultados também são dicotomizados. Os mesmos correspondem à participação política dessas mulheres em demais espaços para além da associação. A dicotomização será feita pela soma desses espaços. Ou seja, se uma mulher participa de 2 ou mais espaços entre os já citados, ela recebe 1, alta participação. Se ela somar menos de 2, ela recebe 0, baixa participação. Ao final, teremos uma tabela dicotomizada entre 0 e 1, e após isso será realizada a próxima etapa. O terceiro passo corresponde ao uso do software Tosmana. No Tosmana, serão realizados mais alguns passos. A tabela dicotomizada será importada no programa. Caso a tabela não seja dicotomizada, serão estabelecidos intervalos. Após, será gerada a tabela verdade. Depois disso, será feita então a visualização e, por último, o relatório. Ainda pode haver a repetição de etapas, se, por exemplo, forem encontradas contradições. Se isso ocorrer, deve-se ser revistas as condições, acrescentar ou suprimir, e os intervalos, alteração neles, para novamente gerar a tabela verdade. A tabela verdade possui uma grande importância, pois é onde as condições e os resultados serão analisados. Nessa tabela aparecem todas as combinações possíveis entre as condições, e é onde a teoria testada é validada ou refutada. A última etapa realizada pelo Tosmana é a minimização booleana, que corresponde no agrupamento dos conjuntos seguindo a lógica binária. Após esta etapa, poderá ser realizada a interpretação dos dados. Esta pequena introdução sobre o QCA pretendeu apresentar um método relativamente novo para quem tem vontade de incrementar as pesquisas de estudo de caso, aliando abordagens qualitativas e quantitativas como uma forma de aproximar teoria e empiria.